Shalom, meus amados e queridos amigos e irmãos. Estamos aqui para mais uma live, né? O Senhor me trouxe uma palavra neste momento tão, vamos dizer assim, decisivo. Eu sempre falo isso porque cada dia, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma convicção, essa mesma posição, que todos os dias é o dia que o Senhor pode vir. Eu não sei se vocês vivem nessa expectativa, né? Eu vivo. Todos os dias eu espero o amado da minha alma. Quando eu durmo, a minha esperança é acordar nos braços do Senhor. Porque essa terra realmente é um inferno, meus amados. Aqui é a antessala do inferno. Aqui realmente o inimigo já colocou os seus tentáculos, os seus braços, e tudo está entregue, né? Nós estamos já vivendo no reino do anticristo, né? No reino do própria serpente. O Brasil mesmo se tornou um país ditatorial, para quem gosta de se expressar ou quer se expressar, né? Hoje não tem o direito de se expressar. Eu tenho aí acho que 4 ou 5 vídeos censurados, né, por dizer a verdade. E não tem importância, não tem importância. O importante é exatamente a gente continuar dizendo a verdade. E se for para ser preso dizer a verdade, eu vou ser o primeiro da fila. Que isso a Bíblia fala lá em Pedro que o Senhor se agrada quando nós somos perseguidos pela justiça, sabe? Por dizer a verdade, por viver a verdade, por pregar a verdade e falar a verdade para os outros. Então, se isso for o caminho pelo qual eu tenha que passar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Será um privilégio ser preso pelo nome do Senhor, né? Pedro, é muito interessante quando foi um dos apóstolos que foi crucificado, morto, né? Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou ser crucificado como o próprio Jesus. Falou, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, né? E aí os romanos, eles eram muito carnais e zombadores, né? Falaram, não, por isso, né? E aí crucificaram ele de cabeça para baixo, né? E aquilo foi um privilégio para ele, foi um privilégio. E eu vivo dizendo, e afirmo isso aqui novamente, quando nós pregarmos a verdade, vivermos a verdade, e a verdade for a pauta da nossa vida, com certeza nós seremos perseguidos, com certeza nós seremos abandonados, com certeza nós seremos desprezados, porque nós vivemos num mundo de mentira, um mundo onde não suporta a verdade, um mundo que gosta de viver de ilusões e entretenimento. Esse é o mundo que nós vivemos, né? Um mundo totalmente entregue para mentira, entregue para injustiça, entregue para falsidade. E aí o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, que está difícil encontrar, que em nome de Jesus Cristo eu seja um deles, né? Eles acabam sofrendo diante dessas perseguições, né? Diante do próprio Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo é o Espírito da verdade. E a Bíblia diz, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se nós vivermos ainda em mentira, nós não conhecemos a verdade. A verdade ela não habita em nós. Mas aqui estamos, né? Essa daí foi uma pequena introdução. O assunto que eu vou falar hoje é um assunto do momento, é um assunto muito que vocês têm que prestar atenção e se posicionar. Por que se posicionar? Porque está acontecendo exatamente agora. O que eu vou falar? Eu vou falar da guerra Irã, que é o antigo Império Persa, e Israel. Essa guerra ela vai se transformar na Terceira Guerra Mundial, meus amados. Existe uma seita judia, tá? Nem todos os judeus são salvos. A Bíblia fala que ainda existe judeus que são oficinas do diabo. Existe uma seita da qual o nosso amado e querido primeiro-ministro ele faz parte, que é a seita do Shabbat, do Lubavitch, que quando ele estava vivo, ele deu uma incumbência para o Netanyahu. Né? Ele falou assim, ó, prepare a terceira guerra, porque essa seita acredita e crê que assim que acontecer a terceira guerra, o Mashiach, né, o Messias dele, o Jesus Cristo deles vai se manifestar. Né? Então, nós vivemos nesse tempo, meus amados. Ele deu essa incumbência para Netanyahu.
e Netanyahu está aí pela quarta ou terceira vez como o rei de Israel, né? Ou seja, o primeiro-ministro, que corresponde ao rei de Israel. E então, assim, nós vivemos instantes antes do arrebatamento. Ou para quem não acredita no arrebatamento, vamos dizer assim, não é, mas para as pessoas que não acreditam, a vinda de Cristo, né? Porque esse primeiro momento, Jesus ele não vai descer na terra, né? Ele vai ficar nas nuvens e a igreja vai ao encontro dele para ter as bodas do Cordeiro, que será 7 anos aqui na terra e 7 dias de bodas lá nos céus. Eu já expliquei aqui em alguns vídeos, né? Eu até aconselho vocês, se quiserem assistir os meus vídeos anteriores, os vídeos que Deus me usou, né? Como voz para ele trazer a mensagem dele, porque são os vídeos realmente muito abençoados. Eu fui muito impactado e transformado e principalmente mudado nessas mensagens que Deus me trouxe, né, nos vídeos anteriores. Então, nesse vídeo nós vamos falar da guerra Israel e Irã e a vinda, o arrebatamento da igreja. O porquê eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo nos cumprimentos das profecias bíblicas, meus amados. Sábado passado, o Império Persa, ou seja, o Irã, eles atacaram pela primeira vez Israel, diretamente, porque eles atacam através dos seus proxies, né, dos seus comandados, né, Líbano, através do Hezbollah, o Hamas, através de Gaza, né, dos palestinos, o Iêmen, né, pelos Tutsis, né, e ali a Síria, através do Bashar al-Assad, né, que também é o Irã. Isso daí são tudo proxies, são associados, né, do Império Persa, né, do país Irã. E ele nunca fez isso. E foi uma ofensiva tão grande que a mão do Senhor não deixou acontecer nada, meus amados. Nada. Eles costumam dar glória, né, para os Domo de Ferro, que é o sistema de defesa de Israel, Estados Unidos que ajudou, Jordânia, o Reino Unido, né, Grã-Bretanha, França. Mas eu dou crédito ao Senhor, porque eles estão atacando o povo de Deus e ainda não chegou o tempo. Por quê? Porque, infelizmente, existem muitas laranjas podres, né, em Israel. Infelizmente. É um povo que eu amo, mas a Bíblia fala claramente, né, que 2/3, né, dos judeus serão exterminados, né, serão mortos. E vai haver uma confluência, né, uma reunião dos povos árabes, Gog e Magog, e vai marchar contra Israel. A Rússia já se manifestou claramente, dizendo que se Israel atacar o Irã, ela vai mandar mísseis para Israel também, a Rússia. A Rússia que é Gog e Magog. Hush. É só vocês lerem lá em Ezequiel 28 e 29 que vocês vão entender, né? Gog e Magog, que é essa confluência que eles armaram, que é exatamente o Blitz. Infelizmente, o Brasil faz parte do Blitz. Então, eu tenho dito para vocês ultimamente, e com a tristeza muito grande, porque nós somos brasileiros, né? Que o Brasil está fazendo parte do Gog e Magog, né? Brasil, Rússia, Irã, China e alguns países islâmicos e africanos. E eles estão indo contra Deus, contra o povo de Deus, contra o povo escolhido de Deus. Eles continuam sendo o povo escolhido de Deus. Nós temos a salvação, Jesus era judeu, nós temos a salvação por causa dos judeus, por causa de Jesus, né, que era judeu. Então seria uma grande tragédia a igreja perseguir e ficar contra os judeus. É uma grande tragédia ver o povo brasileiro, né, se manifestando e ficando ao lado de terroristas e acusando Israel do que eles não fazem. Eu acompanho quase diariamente, né, os jornais de Israel. Eles, antes de atacar tanto a faixa de Gaza ou mesmo o Líbano, né, eles avisam aos povos, né, à comunidade civil, que eles vão atacar para não matar nenhum civil. E aí esses terroristas, né, eu tenho medo de ser novamente esse vídeo censurado, então eu vou dizer algumas palavras assim pela metade. Esses terroristas, né, eles usam o ser humano, né, a comunidade civil como escudo, né, para eles se defenderem. Né? Inclusive, eles atacam o povo judeu
através, né, dentro da comunidade civil, né, no meio do povo ali. Né? Só que a ONU, que é um lugar, vamos dizer assim, é o trono, é um dos tronos do diabo, né? Ali não tem nada de bom, 90% das reuniões deles é para dizer algo contra Israel, 90%. 10% é politicagem que não faz nada, né? Eles sempre ficam contra Israel porque nós temos que reconhecer que o povo de Deus ele sempre será perseguido. Se você dá testemunho, se você tem o selo de Deus, se você vive o verdadeiro evangelho, se você vive a verdadeira vida de Deus, você vai ser perseguido, você vai ser desprezado, você vai ser abandonado, vão tacar pedra em você, vão acusar você de um montão de coisas. Então, neste momento, eu estou fazendo esse vídeo porque a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Por quê? Porque o Irã deu uma passagem para Israel que ele estava procurando há muito tempo, uma legalidade para ele atacar o Irã. E existem muitas profecias, né, uma delas bíblicas, que Israel vai atacar o Irã. Vai atacar o Irã. E aí Israel vai atacar com um míssil nuke. Vocês entendem quando eu falo nuke, né? Nuclear. Tá? Ele vai atacar com esses mísseis. Lá o reator de Natanz, e aí vai despertar uma verdadeira terceira guerra mundial a ponto de Israel exigir um acordo de paz. E quando for assinado esse acordo de paz, quem vai estar propondo esse acordo de paz vai ser revelado o anticristo. E a igreja já não vai estar mais aqui na terra. Isso é bíblico. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 4, que o filho da perdição, né, o filho do demônio, o anticristo, né, vai se manifestar somente quando a igreja for tirada aqui da terra, o Espírito Santo for tirado da terra. Isso é bíblico, basta vocês ir lá. Tem pessoas que não acreditam no arrebatamento. Não precisa, se você não quiser acreditar no arrebatamento, não precisa, mas viva uma vida de santidade e justiça. A única forma de você subir, de você escapar de todo esse inferno, da guerra que está vindo aí, das coisas que vão surgir, das doenças, das catástrofes que vão acontecer sobre a Terra, caindo estrela, caindo cometa, caindo outros mundos aqui. A única forma de você escapar de um montão de pandemia que vai surgir na face da Terra é você ser arrebatado, é você sair dessa Terra. Então, o momento de você buscar essa vida de santidade é agora. Se você está em pecado, se você rompeu alguma aliança, se você está por falta de perdão, sem perdão, se você não perdoar, você não é perdoado. E muitas vezes, né, as pessoas nem cometeram nada contra você, né, mas você é tão coitadinho, né, você é tão vitimista que você não perdoa aquela pessoa que muitas vezes você ama ela, entendeu? Uma pessoa bacana, uma pessoa que tem uma relação maior com você, de repente até íntima, né? Você não perdoa ela não porque ela está errada, mas porque você é uma pessoa orgulhosa, né? Você é uma pessoa que não aceita ser contrariada ou não aceita ser questionado. Né? Você é uma pessoa que, quando existe uma contrariedade, né, aí você fica chateado. Né? Então, eu estou dizendo isso para todo mundo, entendeu? Se você não perdoou o seu irmão, o seu marido, o seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, o seu irmão, vai lá e perdoa. Porque se Jesus chegar e você está ainda de mal, ou falta de perdão, ou falta de reconciliação às pessoas que estão separadas, né? Falta de reconciliação, ou seja, retorne às suas esposas, né? Aos seus cônjuges, você não vai subir, não adianta. Não adianta, eu falo isso constantemente. Eu falo isso porque é um assunto que eu gosto bastante. Um assunto sobre casais, né? Um assunto que eu conheço bastante e Deus já nos usou, né? Um poder aí e ousadia para outros casais, né? E geralmente essas pessoas são as que mais são atacadas pelo inferno, né? Pelas hostes malignas, né? Por isso que nós procuramos ou tentamos ter uma vida no altar de Deus, uma vida santa e irrepreensível. Mas eu quero começar a estar lendo com vocês, né, justamente esse ensinamento que Deus me trouxe, para dizer que nós estamos neste momento. A igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. E
Para os que não acreditam na Bíblia, eu vou dar alguma referência para vocês ir lá e consultar. Tá? A primeira é no Velho, algumas passagens que eu vou ler é no Velho Testamento. A primeira delas tá lá em Isaías 26, a partir do 19. Tá? A partir do 19. Está dizendo assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Desperta e exulta os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Agora olha o aviso sobre arrebatamento. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa das suas iniquidades. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Ou seja, aonde quando ele fala assim, vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti, esconde por um momento até que passe a ira do Senhor. Aonde que é esse quarto? Não é aqui. Vocês acham que vai ter uma guerra nuke? Aqui vai ter um montão de praga, fome, peste, perseguição, morte. Se ele está dizendo para a gente entrar no nosso quarto e fechar as nossas portas, é lógico, é nos céus. Se vocês lerem totalmente o contexto de Isaías 26, vocês vão entender que aqui é o próprio céu, Deus arrebatando a igreja e tirando ela para que ela não incorra nos mesmos pecados. Os justos e injustos, eles não têm o mesmo castigo. Vou ler para vocês novamente. Gênesis 18, o 25 diz assim: longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus, ele não mata o justo com o injusto. Deus, ele sempre salva o justo. Deus sempre coloca o justo num lugar seguro para que ele não incorra, para que ele não sofra os mesmos maus que os injustos. Por isso que as vestes da Igreja Santa, a veste de um povo santo, é veste de justiça e santidade, conforme está ali em Apocalipse 18. As vestes dos santos, a veste da igreja é veste de justiça e santidade. Por isso que Deus, ele é muito justo, ele está dando um montão de sinais. Nós estamos vivendo no cumprimento de Gog e Magog, meus amados. Dos impérios, o Império Persa, o Império de Gog, que é o Império Russo, China, e todos os seus asseclas, entendeu? Turquia, o mundo islâmico, eles vão massacrar Israel. O Israel falso, os judeus falsos dessa seita, os sionistas, né, que é exatamente uma seita, já falei para você, né, Lubavitch. Sim, meus amados, sempre existe o joio misturado com o trigo. Por isso que eu, Celso, acredito que nós teremos que passar por uma perseguição, não a grande tribulação, nós iremos, a maneira de eu pensar, não que eu queira, tá? Eu quero ser arrebatado e não passar nem pela tribulação, nem grande tribulação. Esse é o meu desejo. Mas eu creio que a igreja, ela tem que passar por uma tribulação para ela se unir, porque hoje nós temos uma igreja muito dividida, uma igreja que cada um tem a sua verdade, cada um conta a sua verdade. De vez em quando eu vou em algumas igrejas, meus amados, eu tenho a impressão que eu estou num enterro, que eu estou num lugar onde tem caixão de tanta morte, eu não vejo o Espírito Santo, eu não vejo a alegria do Espírito Santo, eu não vejo a manifestação dos dons do Espírito Santo. Sabe, não existe mais Espírito Santo e nem verdade nessas igrejas. O que existe são doutrinações e as pessoas elas estão acostumadas assim, por quê? Porque elas só têm aqueles momentos de religiosidade, não de cristianismo, de religiosidade, quando acabam os seus cultos. Eu vejo isso com tristeza, eu não vejo isso como algo que eu queira tecer ou criar uma crítica, não. Mas eles se vestem como o mundo, anda como o mundo, fala como o mundo e anda com as pessoas do mundo. Elas não se importam de andar com pessoas que são escarnecedores, são LGBT ou QIA+, entendeu?
O cristão, ele não se mistura. O cristão, ele tem que pregar sim o evangelho a essas pessoas, mas não conviver com elas. Não tem como você conviver. A luz e trevas, elas não andam juntas. Ou você vai transformar as pessoas do mundo à sua volta, ou elas vão transformar você. Mas se você não tem o Espírito Santo, não tem aquela unção de Deus, você vai acabar sendo desviado da sua conduta cristã, se você tiver, né? Porque hoje são poucas pessoas que têm uma conduta cristã, né? Hoje as pessoas, elas são muito mundanas. Você vê a igreja, ela praticando as coisas das pessoas do mundo, normal. Tá? Eu fico horrorizado com isso. E nós pensamos que Deus, não, Deus, ele vai dar um boizinho, né? Ele é legalzinho, né? Eu vou entrar no céu. Né? Você está muito enganado, meus amados. Olha o que diz 2 Pedro 2, a partir do 4. Diz assim, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo. E não perdoou o mundo antigo, na época de Noé, mas guardou Noé a 8 pessoas e o pregoeiro da justiça ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Será que quando você vê injustiça, pecado, você aflige a sua alma, aquilo te incomoda? Ou não te incomoda mais, não? Não tem nada a ver com isso, a vida é dele, ou coisa assim. Jó, ele infligia, quando ele via o pecado, aquilo doía nele, ele queria mudar. As pessoas até muitas vezes brigavam com ele porque falavam, poxa, você é estrangeiro, veio morar com a gente, agora quer ser juiz nosso? Mas Jó, ele não suportava, ele não gostava de ver aquilo, o pecado, a impiedade do povo, afligia a vida de Jó, então ele repreendia. É esse o nosso papel, trombetear a mensagem de Deus, trombetear a verdade e levar luz a esse mundo de trevas. Porque nós estamos vivendo num momento que a qualquer momento vai acontecer, meus amados. Eu, no sábado mesmo, né, quando aconteceu esses mísseis, né, sendo jogados lá em Israel, eu queria ligar para todo mundo, entendeu? Dizer, se prepare, Jesus está voltando, pode acontecer hoje, se prepare. Mandei um montão de mensagem para minha sogra, né? E para tentar alertar ela acho que não viu naquele momento, né? Depois viu mais tarde, mas graças a Deus, né? Graças a Deus, em partes, né? Jesus não voltou naquele momento, né? Graças a Deus, porque nós temos um pouquinho mais de tempo, né? Ou as pessoas que não estavam ligadas, né? Eu estava aqui, em adoração, em comunhão, orando, né? Intercedendo por Israel, intercedendo pela minha família, né? Pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha sogra, pela minha mãe. Estava aqui na brecha, né? Porque esse é o nosso papel. O papel do cristão é interceder, é ser o vigia, né? O vigia que diz assim, é aquele vigia que se coloca na torre, né? Porque todas as cidades antigas tinham uma torre bem alta. E essa torre bem alta, eles colocavam as pessoas que viam muito bem. Então, quando esse vigia ficava lá, ele ficava olhando para todos os lados, quando ele via a poeira, né? Ele falava, está se aproximando alguém. Ele via, né? Se a poeira ela se juntava muito alto, né? E numa extensão muito grande, era o exército inimigo, né? Daí eu falava, cada movimento que tinha dessa poeira, ele dava uma buzinada, né? E isso significava algo, né? Para a cidade, e aí eles se preparavam para a guerra, né? O cristão é a mesma coisa, o cristão é um vigia, ele tem que estar ligado para o que está acontecendo e estar alertando os seus, a igreja, o povo ao seu redor, a sua família, os seus cônjuges, os seus filhos. E eu corri lá, né? Mandando mensagem, né, para minha sogra. Minha mãe já estava dormindo, né, então não deu para mandar mensagem para ela. Fui lá, avisei o Eric, a Bruna já estava dormindo, né, mas estava com o coração assim aflito, né, e orando para que Deus tivesse misericórdia, né, que pudesse nos preparar e ter misericórdia de nós, né, porque Deus, ele muitas vezes ele quer olhar no nosso coração e ver que se tivesse mais tempo nós nos prepararíamos melhor, né, mas ele quer ver nós em santidade, porque a Bíblia diz, abrem lá, eu sempre dou essa referência para vocês, Hebreus 12, 14. Viver em paz com todos, até onde é possível. Né?
e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade nós não veremos a Deus. Eu não sei qual ilusão que vocês têm em viver uma vida de pecado, em não se reconciliar, em viver sem perdão, em querer ter razão. Porque o cristão, o direito do cristão é não ter direito. É sempre ele se achar o errado. É sempre ele ter a prerrogativa, a iniciativa de pedir perdão e consertar. E não esperar, sabe? Achar que sempre está certo, ou querer estar certo, ou de uma maneira orgulhosa. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que são orgulhosos. O pai do orgulho é o diabo. Foi através disso que ele foi lançado, ele se precipitou, ele foi tirado dos céus. O pai do orgulho é o diabo. Então, qual que é a loucura de vocês ser orgulhosos em causas tão mesquinhas, em causas tão pequenas? Se arrependam, meus amados. Dá tempo, nós estamos vivendo na iminência do arrebatamento. Jesus está à porta. Israel foi atacada no sábado e eles dizem que vão revidar. E os países islâmicos, juntamente com a Rússia, que é Gog e Magog, dizem se Israel revidar, porque Israel não vai revidar tão somente com as bombinhas, não. Israel vai jogar lá uma ogiva nuke, tá? E isso vai ser a segunda vez que o mundo vai presenciar essa guerra nuke. E vai se precipitar. O Gog vai lançar no Reino Unido, na Europa, na França, nos Estados Unidos. E pode até chegar no Brasil. Nós não vamos, nós não conseguiremos. Muitas pessoas vão ser dizimadas com isso daí, meus amados. Então, vocês querem estar aqui quando acontecer isso? Eu não quero. Eu quero ser arrebatado. Por isso que eu estou me preparando em santidade, buscando santidade. Se eu estou conseguindo ou não, é só Deus que vai medir isso daí, porque a minha parte eu estou procurando fazer. Estou alertando os meus amados, sabe, as pessoas que estão próximas a mim, se santifica. Falo para o Eric, meu filho, direto para a Bruna, para minha sogra. Falo para todo mundo que eu tenho acesso, se prepare, Jesus está voltando, acabou o tempo. Fale para os seus filhos, fala para os seus irmãos. Fui lá, alertei meu irmão, que eu amo bastante, meu irmão Giovanni. Então, assim, vamos alertar o mundo. Eu estou fazendo esse vídeo justamente com a pretensão e com a direção de Deus para que você possa ser alertado. O tempo acabou. Fale de Jesus a tempo e fora de tempo. Viva Jesus. Vive uma vida de santidade. Deus te deu condição de você ser santo, sim, viver uma vida de justiça. E se conserte aquele que está errado. Não deixa para amanhã não, meus amados. Não deixa para amanhã não. Aqui eu vou ler novamente para que vocês entendam que Deus ele não pune o justo com o injusto, ou seja, nós não iremos passar pela tribulação, pela terceira G mundial. Olha o que aconteceu, Gênesis 19, a partir do 16. Ele, porém, demorava-se, Ló, tá, e a sua família, ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pelas mãos, e pelas mãos de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. O amor de Ló pelas coisas materiais da mulher dele, das filhas dele, estava tanto que eles não queriam abandonar a cidade. É muito interessante, meus amados, que na Segunda Guerra Mundial, Deus avisou os judeus várias e várias vezes. Eles tiveram a oportunidade de sair da Alemanha, da Polônia e de todos os países ali que fizeram, mandaram os judeus para os campos de concentração. Eles foram avisados. O porquê eles não saíram? Seus corações estavam pegados às coisas desse mundo. Eles não queriam deixar os seus bens. Quando o Marechal Tito, né, o General Tito, foi destruir Israel, destruir Jerusalém nos anos 70, e Cristo tinha avisado em Mateus 24, nós temos um vídeo a respeito disso daí também, aconselho e indico para que vocês ouçam, foi um vídeo muito abençoado, muito poderoso. Deus deu vários sinais nos céus, vários profetas falavam, gritavam, anunciavam, saia, que a cidade vai ser destruída, vocês vão ser massacrados. Todos os cristãos verdadeiros saíram da cidade. Nenhum cristão foi pego ali naquela carnificina que houve em Jerusalém. Houve um banho de sangue ali, mais de 3 milhões de pessoas foram mortas. Foram tanto sangue que
a altura do sangue batia na sela dos cavalos, de tanto sangue que foi derramado ali em Jerusalém. Mas os judeus foram avisados também, porque Deus ele não pune o justo com os injustos. O porquê eles não saíram? Porque os seus corações estavam apegados nas suas casas, nos seus carros. Quando eu falo carro, não existia naquela época, tá? Mas carros é o meio de transporte que eles tinham, né? Ou seja, cavalo, carroça, essas coisas assim. Os seus tesouros, os seus ouros, a sua vizinhança, as suas posses. Eles não quiseram sair. Geralmente as pessoas elas são pegas porque elas são presas nas coisas dessa terra, os nossos corações. Por isso que Jesus fala: aonde estiver o teu coração, teu tesouro, ali estará o teu coração. Então eu te pergunto hoje, aonde está o teu tesouro hoje? O que nessa terra te prende para que você não suba? Tem alguns crentes aí, né, crentões, que falam: não, nada me segura, né? Mas não vou nem fazer comentários aqui, né? Tem crentes aí que coisas pequenininhas segura eles e eles não têm vida, né? Ele vive a vida de outras pessoas, né? Eles não conseguem se desvencilhar até mesmo de coisas simples, né? Então a Bíblia fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E para finalizar, meus amados, para finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, eu convido vocês a ler também Apocalipse. Vamos lá, né? Eu quero ler com vocês Apocalipse 2:10, para que vocês possam entender a mensagem principal do Senhor, né? Que o arrebatamento está aí. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento e se nós não nos cuidarmos, se nós não buscarmos essa restauração de Deus, nós iremos ficar. Isso é evidente nas nossas vidas. Lá em Apocalipse 3:10 diz assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Como Deus vai nos guardar da hora da tentação? Aqui está falando da tribulação, meus amados. A igreja não passará pela tribulação. Eu, igreja, se eu estar praticando uma vida de santidade e justiça, eu não irei passar por essa segunda G mundial. Deus vai me tirar daqui antes dos mísseis nuke, né, cair na Terra, antes de acontecer todas essas catástrofes, né, que vai acontecer. Amados, está aí, eu dou minha palavra para você, acredita em mim. Vai lá em Ezequiel 28 e 29, lê sobre Gog e Magog. Gog e Magog é a Rússia. Rússia, Irã, China, Turquia, os países lá, alguns países bálticos, a maioria dos países islâmicos. Amados, o primeiro-ministro de Israel, ele pertence a uma seita em que foi dado a incumbência para ele, o trabalho para ele, dele produzir a terceira G mundial, porque eles acreditam que a partir da terceira G mundial, o Machia deles vai surgir sobre a terra e vai estabelecer a paz e vai colocar Israel para dominar o mundo todo. Eles não acreditam em Jesus, tanto que agora, no dia 22, vou dar uma outra notícia para vocês, dia 22, que é a Páscoa judaica, eles querem sacrificar no monte do templo um bezerro, né, modificado geneticamente, totalmente vermelho, ou seja, um falso sacrifício, para purificar o monte do templo, para eles construírem um terceiro templo. Olha que abominação. Um falso novilho, um falso bezerro, tá? Falsa vaca vermelha, no monte do templo, vão destruir o monte do templo para construir o terceiro templo. Vai ser uma guerra. O mundo islâmico é o segundo lugar mais sagrado para o islamismo, o monte do templo. Queria tanto que vocês despertassem, sabe? Que Deus possa tocar nos vossos corações e nós possamos
produzir fruto de arrependimento e nos preparar, porque a qualquer momento Jesus vai surgir e na glória que você e eu estejamos preparados para este momento tão glorioso onde Deus tirará nós desta terra e nós iremos para nossa casa, voltaremos para nossa casa que é os céus, que em João 14 diz, né? Irei para o Pai, para que onde eu estiver estejais vós também, né? Ele vai preparar morada para nós, ele já preparou morada. Essa terra não nos pertence, essa terra será destruída. Que você tenha inconsciência disso e nenhum amor, nada que você possa ter possa se apegar a essa terra. Oh, meus amados, que Deus possa tocar nos vossos corações e que Deus traga arrependimento para que nós possamos estar em preparação ou já estarmos preparados para sermos arrebatados e sair dessa antessala do inferno que se chama terra. Que Deus nos abençoe no poderoso nome de Jesus. Amém.